Claro também que, embora a gente aprofunde aqui, não é um curso de teologia, então a gente aprofunda no nível do que é um culto, amém? E agora, a partir da semana que vem, irmãos, estou aqui com um propósito no coração que no final eu vou revelar aos senhores e senhoras, coisa densa, coisa forte, amém? E aí nós vamos mais no detalhe ainda. E a palavra de hoje acaba sendo uma introdução desse propósito que eu vou explicar mais adiante. Hoje nós vamos falar sobre os dois tipos ou as duas espécies de revelação que Deus nos disponibiliza. Amém? Então vamos imediatamente para o livro de Salmos 191. Salmos 191. A gente costuma dizer, né, capítulo 191, mas na verdade Salmos não é capítulo. Salmos são, cada salmo é um salmo, tem início, meio e fim. Então nós vamos Salmos, número 191, 140. Eu estou vendo isso, hein? Ô pastor, mas sua letrinha está feia, está difícil demais. Deixa eu achar aqui. O que eu quis dizer com 191? Ô Mariana, dá uma olhadinha no seu celular aí na mensagem que eu mandei, que a letrinha do pastor é muito feia, e não estou reconhecendo esse nome aqui. E está aí, primeiro Salmos. E como é que caderno de caligrafia faz falta? Está vendo, crianças? Adolescentes, caderno de caligrafia faz falta. 19,4. Ah, eu entendi, faltou 2 pontos. 19,4. Salmo 19, capítulo 1, versículo 4. Agora faz sentido. Amém? Amém. Salmo, capítulo 1, Salmo 19, capítulo 1, versículo 4. Todo mundo com a Bíblia? Amém? Vamos ler até o versículo 4. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol. Vamos ler mais um. Que é como o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr do seu caminho. Que lindo, né? Bonito demais, né? Agora dá até vontade de continuar lendo. Agora daí até o 4, vamos até o 5, dá vontade de 6, 7 até o final. Irmão, vocês sabem que o livro de Salmo é um livro de poesia, né? Amém? É poesia. E aqui estamos lendo então uma poesia, uma oração, né? Uma oração escrita na forma de uma poesia para engrandecer a obra de Deus. O que esses 4 ou 5 versículos estão nos apresentando, irmãos? A primeira espécie de revelação que Deus nos oportuniza. Que revelação é essa? É aquela revelação que nós podemos perceber ao enxergar as coisas criadas. A primeira manifestação de Deus se dá através da obra de suas mãos. Amém? Quando a gente fala mãos, a gente está falando do ato de criar, porque, né? Nós não podemos atribuir a Deus, né, o fato de ter mãos como nós, com 5 dedos, 10 dedos. O ato de Deus criar já é uma demonstração da sua existência e da sua grandeza e do seu poder e do seu amor. Amém? Isso para nós é muito claro, muito evidente, né? muito fato, né? Incontestável. Mas infelizmente no mundo lá fora não são todas as pessoas que enxergam assim. Quando nós falamos da revelação de Deus, a primeira revelação nós chamamos de revelação
revelação natural ou revelação geral. É aquela em que nós podemos perceber Deus através das coisas que Ele criou. Que coisas, pastor? Tudo. Se você parar para imaginar quem é você, você está imaginando a obra de Deus. E às vezes é bom a gente parar para pensar um pouquinho o que nós somos. Irmãos, nós somos um milagre. Uma criatura que pode falar, uma criatura que pode constituir família, uma criatura que pode amar, uma criatura que pode modificar a natureza para construir obras monumentais. Isso é um milagre. Nós somos incomparáveis. Não é à toa que a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque nós somos diferentes de todos. Já preguei aqui que nós temos uma coisa que nenhuma outra criatura tem. Raciocínio, pastor, também, mas tem uma coisa que é talvez mais bonita: liberdade. Nenhuma criatura do universo tem liberdade. Olha a grandeza do Sol. Sabe que o Sol é uma estrela de quinta grande. Tem estrelas muito maiores que o Sol. O Sol é grande pra caramba. Você imaginar que esse bairro aqui é o Sol, a planeta Terra é uma bolinha. A Terra desaparece perto do Sol, de tão grande que é. Mas nós vamos olhar para o céu, o Sol está tão pequenininho. Por quê, meu irmão? Está longe, né? Amém? Quando você vê uma pessoa que está vindo no seu caminho lá de longe, o que parece que a pessoa é? Pequenininha, né? Não é isso? Lembra lá, a Bíblia fala, né? Que, por exemplo, quando o homem ele contempla os luminares de dia e de noite, né? O luminar do dia é o sol, o luminar da noite é a lua. São dois astros gigantes, mas que foram criados por Deus para nos iluminar. Olha o tamanho do amor de Deus. Um astro que é bilhares de vezes maior do que o nosso planeta, e ele foi criado, foi colocado lá para garantir que nós existíssemos nesse planeta. E esse Sol que é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, irmão, ele não tem liberdade. Ele está fadado a fazer o que as leis da natureza determinaram que ele fizesse. O planeta Terra, tão imenso, tão imenso, tão imenso, ele está fadado a girar em torno de si mesmo e girar em torno do Sol para toda a sua existência. Enquanto o planeta Terra estiver aqui, ele vai estar fazendo isso. E a Lua, esse luminar tão lindo também, está fadado a ficar circulando no planeta Terra. A Lua tem liberdade? Não. O Sol tem liberdade? Não. O planeta Terra tem liberdade? Não. As plantas têm liberdade? Não. Criaturas magníficas as plantas, né? Elas geram oxigênio para nós respirarmos. Que lindo. E ela sintetiza o alimento dela com o quê? Com a luz do sol, um pouquinho de água e um sal mineral que está na terra. Olha, isso é a perfeição magnífica. E aí vem os bichinhos e comem a planta, cresce, não é isso? E se reproduz. Irmão, qualquer animal, seja ele o mais sofisticado, uma águia, quem já viu uma águia? A águia coloca, né? A águia é um animal que impõe respeito, né? Já viram a águia? Nem que seja imagem. O bicho que impõe respeito. Ela tem asa, ela voa, ela faz o ninho dela em altas montanhas, mas ela não tem liberdade. Ela está fadada a ser controlada pelos seus instintos. Lá em casa a gente tem uma família de maritaca que, durante a época do dia, do ano, ela mora em cima do nosso escritório. Em outra época, ela vai embora. Sempre igual um reloginho. Agora elas não estão lá. Daqui a pouco começa a esquentar, elas voltam. Essas maritacas que voam tão longe, com circuitos tecnológicos que a gente não consegue decifrar, como é que esses bichos fazem isso? E esses bichos não têm liberdade. Qual é a única criatura? Olha, irmão, não é a primeira vez que eu estou falando isso não. Que é para cravar na tua mente. Qual é a única criatura que tem liberdade no universo? Nós.
Nós somos os únicos que podem escolher. Quer a maior manifestação do amor de Deus? Deus cria essa criatura magnífica que somos nós e diz o seguinte: você pode escolher ficar comigo ou ficar sem mim. Você pode escolher me amar ou escolher não me amar. Olha que lindo, que amor que Deus tem para nós. Mal comparando, né, como aquela mãe que em determinado momento tem que liberar a criança para ir lá viver a vida dela, fazer a faculdade, estudar fora, né? O coração fica apertado. Se for perguntar para a mamãe, o que você preferiu? Que a minha filha ficasse aqui comigo por ela ver, minha filha, meu filho, né? Mas chega uma hora que a mãe ela tem que deixar. Isso é amor. É um amor não possessivo. É um amor que olha para o outro, para a necessidade do outro. E Deus, para garantir a nossa liberdade, Ele permite, inclusive, que a gente não escolha ficar com Ele. E aí, os seres humanos, com tanta beleza, com tanto amor, ficam devaneando. Ah, nós não somos a única criatura do universo. Com certeza existem extraterrestres. Provou? Ah, mas nós não viemos do barro de Deus, um ato divino que Deus foi lá e pum, fez. Nós viemos de um antepassado comum com os macacos. Como é que a gente tem coragem de se diminuir desse jeito? Nós somos o efeito do acaso. Irmão, dá vergonha de ser ser humano quando escuta umas coisas dessas. A gente é tão maravilhoso e a gente se diminui. Eu sou um acaso. Eu sou um acidente. Olha, é por isso que nós estamos na igreja, que é para superar a ignorância do mundo. E Paulo nos exorta aqui de uma forma bem firme. Vamos lá, Romanos capítulo 1, versículo 19. Romanos capítulo 1, versículo 19. Romanos 1, 19. Gente. Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20. Amém? Posso? Seres humanos. Irmão, depois vocês pesquisem aí na internet sobre a aquaporina. Depois você pesquisa na internet sobre a íris do olho. Pesquisa sobre a sinapse cerebral. Irmãos, são coisas que não podemos atribuir de outra vez, não. Milagre. Aí a ciência vem, vai lá investir, dá uma exposição e outra. Deus vem e humilha o homem, porque nenhuma das posições consegue resistir. Por exemplo, não sei se vocês já viram livros didáticos, crianças que estão estudando na escola aí. Como é que surgiu a vida? Por causa de uma sopa ácida escaldante que veio um raio e fez aparecer as primeiras proteínas. Ah, foi assim? Foi. Como faz no laboratório? Foi assim que fez? Lá para o laboratório faz de novo. Alguém fez? Cadê os fósseis do nosso antepassado comum com cílios? Cadê? Nós temos fóssil de tudo quanto é criatura, mas não temos do nosso antepassado comum. Irmãos, quanto mais a gente estuda ciência, mais fica evidente a glória de Deus. Porque toda resposta é insuficiente, a não ser dizer, Deus foi lá e fez. E olha o que Paulo está nos dizendo. Porquanto que Deus, 1,19. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade,
entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Amém? O que Paulo está nos dizendo aqui? Deus se manifestou para a humanidade através da criação. Para quê? Para que nós possamos ter uma noção do que é o nosso Deus, de quem é o nosso Deus, qual é o propósito. Veja o que eu estou dizendo, uma noção. E o ser humano, ao invés de glorificar esse Deus maravilhoso, o que ele faz? Paulo continua, não está no esboço não, mas vamos lá. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificou. Não o glorificou. Se a gente vê essa maravilha da criação, ao invés de glorificar a Deus, o que a gente faz? Glorificamos répteis, quadrúpedes, animais, dizendo que nós viemos deles. O Paulo não tinha teoria da evolução na época dele, não, mas está descrevendo o que é hoje. A ciência diz que é a nossa origem. Vamos continuar a leitura? Nem lhe deram graças, ou seja, não agradece. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Nós nos apequenamos, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Podemos trocar essa palavra por idiotas. Deus nos criou com essa capacidade inventiva maravilhosa para a gente dizer que nós viemos de um sapo. É disso, né? Ou antes, de uma ameba. Quando às vezes a mulher queria xingar um colega, ele falava assim, é uma ameba. Por que Jesus usou essa palavra? Isso é uma ameba. É disso que nós viemos, segundo a ciência. Mudaram, vamos lá, continuamente, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Ou seja, ao invés de atribuir a Deus a criação, nós estamos atribuindo que a criação foi um ato de acaso, através de uma evolução de criaturas menos complexas, digamos claramente inferiores em nível de complexidade. Nós vimos os girinos, que viraram peixinhos, que viraram répteis, que viraram pequenos mamíferos, que cresceram, que viraram macaco, que virou o ser humano. Coisa ridícula. E o mais interessante é que se pegar o livro da Yasmin, está lá escrito como se fosse lei, sem uma prova. Uma prova. Essa é a humanidade lá fora. Por isso, irmãos, que Deus não pode se revelar e se manifestar apenas pelas coisas criadas. É uma revelação de Deus, sim, mas é uma revelação incompleta, que requer uma complementação, que requer uma outra coisa que vai tornar claro isso tudo que Deus fez. Se deixar o homem à sua própria sorte, ele vai se desviar e não vai entender que Deus é esse ser maravilhoso que nos criou como criaturas maravilhosas. Então Deus vai e completa a revelação. Lembra que eu chamei a primeira revelação de revelação natural ou geral? Essa que está à disposição de todo mundo. Deus então vem na sua infinita misericórdia e bondade para aplacar a loucura dos homens. Ele vai e completa a revelação e nos dá o quê? A Bíblia. Ele precisa dizer. Irmãos, não precisava, de boa, não precisava. Mas o pecado, ele comeu de tal maneira a nossa razão, que Deus então tem que ir lá e explicar o que é óbvio. Vamos primeiro, Isaías capítulo 44, versículo 24. Eu poderia trazer aquela passagem quando Moisés se dirige a sarça ardente e escuta Deus se manifestando, e aí ele fala, mas Moisés pergunta, mas como é que eu vou te explicar para os meus irmãos hebreus? E aí Deus fala, eu sou o que sou. 44, 24.
Isaías capítulo 44, versículo 24. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Ó, Deus está falando, é eu que te formei desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Deus tem que falar, porque o ser humano está comido pelo pecado e não percebe o que é óbvio. Então ele vem e fala: meu irmão, eu criei. Que estendo os céus e espraia a terra por mim mesmo. Eu fiz sozinho tudo. Você imaginar para Isaías, que vivia há 2.800 anos atrás, olhar para o céu e ver o infinito, e olhar para a terra e ver a continuação do infinito, né? Então você quer ter uma visão de algo magnânimo, você fala: está vendo o céu, está vendo a terra? Eu criei tudo. E olha o próximo versículo, ouça com atenção. O Espírito Santo fala à igreja: que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Ou seja, Deus humilha, leva cativo o cativeiro da ignorância do mundo. Quer saber quem te criou, meu irmão? Primeiro olha para você e vê a maravilha que você é, o ineditismo da tua pessoa, e depois lê a Bíblia. Não tem outra explicação. Irmão, se eu chegar em casa, vou pegar o irmão Juarez, se eu chegar e ajudar o irmão Juarez a desmontar um motor de carro, a gente pode chegar junto e montar de novo, não podemos? Mas nós juntos, na oficina dele, não vamos criar um motor. Está claro? O ser humano pode entender como o nosso organismo funciona? Claro, pode inventar vacina, pode combater doença, pode inventar remédio, tudo isso, pode fazer cirurgia, tudo isso. Mas o ser humano é incapaz de fazer o que Deus fez, que é o quê? Criar. Amém? Deus está dizendo: eu criei. E só eu, ó, faço todas as coisas que estão nos céus, espraia a terra por mim mesmo. Final do versículo 24, por mim mesmo. E humilho a ciência de todos vocês que acham que são sábios, que estão criando corruptelas de verdade, adorando quadrúpedes e répteis ao invés de me adorar. Só que essa revelação, meu irmão, embora seja disponível para toda a humanidade, apenas alguns tomam para si. E esses alguns é a igreja. Apenas alguns usufruem dessa maravilhosa oportunidade de Deus de nos explicar quem nós somos. Isso acontece não é através da revelação geral, é através da revelação especial. Amém? Então qualquer um que pegar um manual de teologia vai ver lá, nas páginas iniciais, as duas revelações de Deus: revelação geral, ou natural, revelação especial, ou bíblica. São duas. Essa primeira é para a disposição de todo mundo, e a segunda apenas alcança a igreja. Irmãos, conectando a bênção que a gente sempre aqui ora e busca e intercede, e se Deus quiser vive. Irmão, quando nós sabemos das Escrituras, nós entendemos Deus, e ao entender Deus, nós entendemos nós mesmos, como se fosse um espelho. Toda vez que a gente avança na compreensão sobre Deus, que a gente dá um passo minúsculo na direção de Deus, irmão, a gente anda quilômetros na direção de nos entender a nós mesmos. Por isso que a Bíblia muitas vezes é chamada de manual de instruções. Voltando lá ao irmão Juarez, às vezes ele vai ficar lá com a dificuldade
não sei o que ele fala, daqui a pouco ele está fazendo um reator nuclear, né? Aí vai estar lá montando o reator nuclear dele, né? Aquela oficina lá, irmãozinho, né? Vai de caixa de som a foguete. Está lá montando o reator nuclear dele, aí vai chegar uma hora que ele vai precisar de um manual de instrução, falar, como é que encaixa essa peça aqui? O manual de instrução da nossa existência é a Bíblia. Então toda vez que a gente busca entender Deus, a gente anda 1 centímetro de compreender Deus, a gente anda quilômetros da compreensão de nós mesmos. Porque Deus nos criou a sua imagem. Então, meu irmão, eu sinceramente não prego essa palavra, sabe o que me dá? Me dá uma sensação assim de um privilégio, que me dá até vontade de olhar para o mundo assim com pena. Porque eu falo, meus irmãos, vocês não estão enxergando o que eu estou vendo. Irmãos, essa é a luz de Deus. E aí eu vejo muito irmão da igreja ali, baixinho, pequenininho, se esconder e falar, não, eu não tenho estudo, eu sou ignorante, eu não vi, eu não estudei, não tenho formação, não tenho diploma. Irmão, você sabe mais do que a maioria dos doutores que estão lá fora. Você sabe a essência das coisas. Se a tua sabedoria estivesse no coração daqueles que estão lá no laboratório, a gente tinha inventado a bomba atômica, a gente tinha inventado a cura do câncer. Então não temos que nos esconder achando que somos ignorantes. Não! A sabedoria de vocês é muito maior do que a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo é ilusão. A sabedoria de Deus é que é verdade. E onde é que nós vamos encontrar a sabedoria? Nas Escrituras. E quem diz isso? As Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, muito conhecido de nós. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Irmão crente, coloca isso no seu coração. Você tem uma sabedoria que é incomparável. E quando eu digo incomparável, é que é diferente, é maior, é superior, é mais importante. Não se esconda, não se deixe, não se deixe amedrontar pelas palavras difíceis. Essa sabedoria aqui, ela é básica para que nós sejamos o que Deus criou, para que nós alcancemos o propósito de Deus quando nos criou. Deus não nos criou necessariamente para chegar em Marte. Deus nos criou para sermos pessoas justas, boas, íntegras, santas. Se der para chegar sem isso tudo, chegar em Marte, que legal. Mas não chegou em Marte, irmãozinho? Você pelo menos está cumprindo o desígnio de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Coloca no teu coração, meu irmão. Coloca no teu coração essa palavra. É o Espírito falando para a igreja. Toda a Escritura divinamente inspirada, lê-se, parente, pode colocar aqui, Bíblia, que não tem outra, amém? É aqui que está a Escritura divinamente inspirada. Depois eu vou explicar sobre. Depois eu vou pregar aqui sobre. Olha só, irmãos. Inspiração e iluminação são coisas diferentes. Inspirado pelo Espírito Santo é aquele que obteve a revelação. Aliás, vamos lá. Tríade. Isaías teve a revelação, foi inspirado e escreveu. Nós lemos e iluminamos. Amém? São diferentes. Inspiração é o ato de escrever, iluminação é o ato de ler. Amém? De compreender. Nós vamos pregar sobre isso depois. Toda a Escritura divinamente inspirada, lê-se a Bíblia, é proveitosa. Para quê? Para ensinar, para redarguir. O que é redarguir? Contradizer aquele que nos afronta, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruída para toda boa obra. Amém, irmão? Então, quando você estiver lá fora e algum diplomado chegar para você e dizer assim, negócio de crente, vocês têm um pensamento obscuro, vocês estão na Idade Média, como é que você responde isso, cara? Ai, coitado de mim, eu sou ignorante, não tenho diploma mesmo. Irmão, sempre com ordem e decência, amém? Mas você é aquele que pode chegar para esse homem e falar assim, não, irmão, você acha que está procurando algo que nunca vai encontrar. Eu sei do Deus que eu sirvo.
Eu sei quem eu sou. Eu sei o que é a minha família. Eu sei qual é o meu propósito no mundo. Deus seja louvado você chegar em Marte. Mas não adianta nada ir para Marte e voltar vazio. Eu sei por que eu existo. Eu não preciso de nenhum antepassado símio. Eu não preciso de nenhuma ameba, de nenhuma sopa escaldante, de nenhum ato do acaso. Eu não preciso ficar procurando ET. Deus já disse quem eu sou. Amém? Com a sua humildade, esse homem vai ser meu amigo. Como Paulo falou, levar cativo o cativeiro. Amém? Singeleza, decência, tranquilidade, você vai instruir os outros. Mas o irmão não pode achar que é menor. O irmão não pode achar que é ignorante. O irmão não pode achar que aquela ciência que fala bonito lá fora do jaleco branco é superior. Não, não, não. Senão você acaba não respondendo com a sabedoria de Deus. Está claro, irmão? E para terminar, o que é essa sabedoria? João 14:6. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. João, capítulo 14, versículo 6. Quando vocês vão achando, irmãos, a coisa é tão absurda que se você for hoje entrar numa faculdade, aí, primeiro curso, qualquer curso, mas nem vai lembrar, chega lá, qualquer curso você vai fazer. Primeiro autor que eu vou te apresentar, Platão, depois Aristóteles. Os dois filósofos mais falados, mais comentados, mais badalados da história. Os dois viviam a quilômetros de distância de Israel, nunca leram a Bíblia. E os dois só com filosofia concluíram: só faz sentido se existir Deus. Amém? Ô irmãos, se você quiser ir mais fundo para levar cativo o cativeiro, você tem muito argumento a seu favor. Vou repetir: Platão e Aristóteles. Lembra desses dois personagens? Não sei se você já ouviu falar deles. Os dois filósofos mais importantes, Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates nunca escreveu nada. Platão e Aristóteles. Os mais famosos. Os dois nunca tiveram contato com a Bíblia. Eles viviam numa sociedade politeísta, que adorava Zeus. Você já deve ter visto esse filme, né? Monte Olimpo, Zeus, esses heróis, Hércules. Os caras ligaram a mitologia. E eles viraram as costas para a mitologia para dizer: isso aí não responde não. Só pode fazer sentido se houver um Deus Criador. E eles fizeram isso com filosofia. Porque são homens que olharam para a natureza, para as coisas criadas e deixaram as coisas criadas falarem. E eles inventaram a filosofia. Só que daí para frente, enfim, idas e vindas, o homem se obscureceu no seu coração e entregou-se à loucura. Mas você pode discutir com um filósofo chapa quente, você tem um argumento. Irmão, não se esconda, amém? Não se deixe incomodar pela falsa sabedoria do mundo. Porque você conhece o caminho, você conhece a verdade, você conhece a vida. E quem que é? 14:6. João 14:6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. E eu quero destacar essa segunda: a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão eu. Irmão, a verdade é Cristo. Cristo é a verdade. E você pode não se dar conta, mas no primeiro capítulo de João, João está fazendo um debate filosófico com a filosofia mais sofisticada da época dele. E ele fala assim: o verbo se fez carne. Quando ele falou isso, ele está falando da palavra. Mas a palavra que ele usa no grego é logos. Palavra biologia. Já viu biologia? Estudo da vida. Essa é a palavra grega, logia, logos. Logos significa razão, verdade.
Jesus é a palavra que é a verdade. João estava encarando os filósofos e heraclitianos da região onde ele estava habitando, que era Éfeso, dizendo: irmãozinho, larga essa filosofia, olha para Cristo. Lá que você vai encontrar o sentido. Amém? Ele é doutrina, ele é logos, ele é verdade. Então, meu irmão, olhou para Cristo, a verdade te alcança. A ciência ajuda, mas a verdade que faz sentido para entender a nossa natureza está na Bíblia. A ciência ajuda a combater doença. A ciência ajuda a gente a ter carros mais velozes. A ciência ajuda a gente a olhar os confins do universo. Deus seja louvado pela ciência. Mas o que vai te explicar não é a ciência, é a Bíblia. Glória a Deus! Então aquela salva de palmas para o nosso Deus.